Olha, eu sei que muitos rumores, muito bafafá, muita conversinha espalhada na boca pequena. Será que o meu parceiro, amigo, irmão e emo Wagner Tomazoni, cara, será que ele é um canceladorzinho de merda? Muito bem, então o nome desse vídeo é Eu Sou um Cancelador. Deixa o Wagner falar sobre isso, tenho certeza que vai ser interessante. Esse papo furado começou depois daquela nossa live da Liga Nerdola. Só trouxe frutos maravilhosos essa live, inclusive. Uma live na qual o monólogo de abertura do Wagner, realmente ele se atrapalhou um pouco, mas o que ele quis dizer foi isso aqui, ó. Eu queria voltar a cobrir casos mais relevantes aqui pro país, mas infelizmente não tá dando. Como falei no último vídeo, essa semana tem sido bem desastrosa. Olha lá, inclusive é o tweet do Miguelzinhos da... É uma treta atrás da outra, e a mais recente que eu não tenho como ignorar é essa daqui. Pegaram um clipe meu, fora de contexto, e onde eu já não me expresso assim tão bem, pra fazer o clássico assassinato de reputação que sempre rola lá. Ó, normalmente o Wagner se expressa de forma impecável, tá? A oratória deste rapaz é inclusive uma coisa linda. Porém, a gente tava muito nervoso nesse dia, uma trozoba gigantesca, uma não, pelo menos duas, na mesma semana, experiências novas na existência da Liga Nerdola, e realmente foi um negócio esquisito que se formou. O Wagner de fato se atrapalhou um pouco, mas eu entendi o que ele quis dizer. Você tem que ser maldoso pra, né, tirar ali de contexto e puxar uma interpretação negativa. Calma. No Twitter. Então vamos dar uma olhada no clipe e a partir daí eu começo a explicar Vamos o que aconteceu. Somos contra a cultura do cancelamento. Sim. Mas eu não acho que dá pra reduzir, tipo, a Liga Nerdola ela existe pra combater a cultura do cancelamento. Eu acho que aí tá errado, porque eu acho que a função da Liga Nerdola é majoritariamente, primordialmente, a primeira função da Liga Nerdola é fazer o enfrentamento na guerra cultural. Ah, que susto, eu achei que era a gente dormir de conchinha. Porra, gostoso, hein? Se fosse pra isso, os caras nem chamam. Então o primeiro ponto, assim, pra que a Liga Nerdola existe? Primeiro ponto é todo mundo nu. Perdão. Pro enfrentamento à guerra cultural. A gente enfrenta a ideologia woke, a gente traz o contraponto a toda essa ideologia woke, especialmente nessa questão aí, né, cultural, justamente porque são os nerdolas contra os lacrolas. Sim. O cancelamento, ele é uma parte disso, Sim. mas ele não é o todo. Então, eu diria que o cancelamento, na verdade, ele é uma arma dentro da guerra cultural. E agora, sendo polêmico, o cancelamento é uma arma meio que usada pelos dois lados. Assim, dependendo da definição que você usar, a gente também cancela mesmo. Eu entendi perfeitamente o que ele quis dizer, cara. Primeira coisa, o cancelamento é um dos problemas com os quais a Liga Nerdola tem que lidar. Combater ou tratar dele. Claro, inevitavelmente, é uma coisa que existe. A cultura do cancelamento é uma coisa terrível e é algo com o qual a Liga Nerdola precisa se preocupar. Isso aí a gente tem que tratar disso. Agora, não adianta, e esse é o ponto final, né, que ele acrescenta ali, se o cancelamento é uma arma, não adianta quando a gente se reúne, ok? Pra denunciar um canhota ou pra ir pra cima de algum criador que tá difamando, que tá falando uma besteira, não adianta tentar chamar por outro nome, sacou? Porque sim, muitas vezes a direita cancela. Foi isso que ele quis dizer. Foi isso que ele quis dizer. Ah, mas qual a diferença entre cancelamento e boicote? Existe diferença? Na minha visão, existe. Na minha visão, o cancelamento raiz, ele é construído em torno de uma mentira. Eu acho que esse é a principal diferença. Eu já sei que o Wagner não concorda com isso. Ele acha que eu tô realmente dando uma dourada na pílula. Mas eu vejo dessa forma, tá? Eu acho que normalmente a direita vai pra cima com argumentos e não com mentiras. Inclusive, isso é algo que o Lacrode não consegue perdoar. Que a gente tenta ganhar no argumento. Você tá sabendo dessa, né? Calma que em breve você vai entender. Mas, ó, vamos ver o que o Wagner diz aqui. Eu tentei dar o play, tá?
Caramba, Wagner. Então quer dizer que vocês são canceladores também? Vocês também cancelam? Vocês são contra o cancelamento, mas cancelam? Vocês são hipócritas? Pois então, eu só não vou cravar que nesse caso quem tá interpretando dessa maneira certamente tá sendo super canalha, porque eu acho que eu não me expressei bem o suficiente pra não dar brecha pra essa interpretação. Porém, não é isso que eu tô dizendo. Sim. Interpretar dessa maneira é simplesmente reduzir completamente a questão e ignorar o tão Perfeito, é o que ele tá dizendo. Como ele se expressou um pouco mal, ele deu um pouco de margem, mas essa interpretação exige maldade também. gerado contexto, né? Que às vezes Sim. parece que importa e às vezes parece que não. É claro, esse trecho não tá viralizando no Twitter simplesmente por causa dessa questão do cancelamento. Tem muita gente fazendo piadinha porque, meu Deus, ele falou nerdola, ele fala lacrola, ele acha que isso é um problema importante. Aqueles clássicos ataques imbecis que rolam no Twitter, mas que são tão vazios que simplesmente eu não vou me dar o trabalho de ficar respondendo aqui. Perfeito. Então eu vou focar nessa questão que é a mais pertinente. Eu sou um cancelador, eu sou um hipócrita, E agora? qual é essa história? Bom, em primeiro lugar, eu quero aproveitar também esse episódio para colocar em prática justamente o que eu falei no meu vídeo anterior, sobre saber separar as opiniões do indivíduo da opinião geral do grupo ao qual ele faz parte. Então, quem falou isso Cada CPF que responda pela sua caceta. fui eu, certo? Certo. Eu não falei pela Liga Nerdola, eu estava expressando a minha opinião dentro de uma live da Liga Nerdola, mas E o pior não é isso. O pior é que eu me lembro do exato momento em que estávamos ao vivo e ele estava falando isso e eu pensei, caralho, eu sei o que ele tá querendo dizer, mas ele está se embananando. Eu pensei na hora. E inclusive eu tentava cortar. Eu tentei cortar. Algumas vezes eu tentei cortar. Mas tava um clima de merda, uma situação horrorosa. Eu falei, bicho, deixa ele sentar na graxa. Como é que eu vou impedir isso agora? Porque eu saquei exatamente o que ele tava dizendo. Porém, as palavras utilizadas deram margem pra esse tipo de gracinha. eu me expressei dessa maneira, eu falei isso. Então, por isso que eu preciso vir aqui explicar melhor esse corte meu que tá É viralizando. muito foda ele começar isentando a Liga Nerdola. Isso é muito importante e isso é algo que, inclusive, nós definimos aí como os próximos passos, né? Eu vou acabar falando alguma merda e eu faço questão de dizer a mesma coisa que o Wagner tá dizendo agora. Eu falo por mim, eu não falo pela Liga, tá? A Liga é um grupo de pessoas e cada uma dessas pessoas tem a sua própria opinião sobre cada assunto. Nós estamos lá por valores, princípios juntos, mas as nossas opiniões divergem porque nós temos a verdadeira diversidade, que é a de ideias, ok? E que eu sei que facilmente vai acabar sendo usado pra tentar mais uma vez atacar e desqualificar a Liga Nerdola como um todo. Só que Sim. acontece que ninguém mais de dentro da Liga é responsável pelas minhas falas. Eu vou Só que isso não aconteceu, essa previsão dele não se concretizou, ainda bem, né? Mas por mérito do próprio Wagner, porque esse vídeo aqui que a gente tá assistindo foi tão bom, né? Tão bem redigido, que não deixou margem para esse tipo de deturpação. Inclusive, não se falou mais desse assunto, ainda bem. além, tá? Essa live, ela foi feita às pressas, já tava rolando uma treta muito grande e eu mesmo pensei que seria melhor se a gente começasse a live definindo bem os conceitos e demonstrando que o principal componente que une a Definiu tão bem que deu merda. Liga Nerdola não é simplesmente Vamos começar definindo bem os conceitos. Primeiro conceito. Errei, já defini errado já. Tô brincando. Primeiro conceito, cancelamento. É isso, não, peraí, acho que é aquilo que... Peraí, como é que é cancelamento mesmo? Qual que é o... enfrentar a cultura do cancelamento, mas sim fazer um enfrentamento geral na guerra cultural, que é A gente se atrapalhou, foi um negócio tenso, cara. E ainda tem uma outra coisa aí, um adicional de... Como é que é quando o trabalho é perigo de vida, Barros? Adicional de promiscuidade? Como é que chama? Insalubridade. Preciso, inclusive. Ainda tem, vai tomar no seu rabo. Presta atenção aqui no que eu tô falando, chat, esquece o Barros. Ainda tem um adicional de insalubridade porque nós estamos lidando com excelentes criadores, mas que não estão tão acostumados com o ao vivo. Vocês já repararam nisso, né? A gente tá fazendo live há mais de 10 anos. Então eu tô muito habituado com o ao vivo e eu não tô falando isso, porque isso que eu vou falar agora não é por mal, tá, chat? Mas eu estou quase que 100% do tempo literalmente cagando pro chat. Eu não tô falando por mal. O que vocês falam é muito importante. Só que se eu for levar se eu ficar lendo, né?
e se eu for considerar tudo que vocês falam, eu não termino uma linha de raciocínio sem mudar do que eu tô falando e tentar agradar, entendeu? Tentar entrar em acordo e tal, não dá. Quando a gente tá ao vivo, muitas vezes a gente precisa ignorar 100% do chat para concluir um ponto. E nesse dia aqui, você não tem noção de como tava o chat nesse dia, malandro. Era a galera do Tiff, a galera do Lion, uma brigaiada do caralho, defendendo Mafinha, atacando Mafinha. Não, Yasuo que aquilo, o Peter não sei o que lá. O chat tava uma guerra, velho. E assim, você percebia que os caras estavam nervosos. Porque embora sejam criadores que já passaram por muita coisa, certas provações ainda são novidades, ainda mais quando você é parte de um grupo, o que pra eles também é novo, sacou? Eu não tô me gabando, mas é que nessa coisa do ao vivo a gente tem um pouco mais de expertise, no sentido de experiência, tarimba, né? Aquela coisa do time tem que ter 2 jogador velho. Tá ligado? Tá ligado? Vamos pras Olimpíadas? Vamos. Mas tem que ter 3 jogador velho. Porque realmente a rapaziada que é nova no segmento acaba se confundindo. Pra eles é novidade esse tipo de coisa aqui, sacou? Então ainda tem isso. Basicamente, ser a oposição à cultura woke que domina o mainstream de toda a cultura ocidental. E aí eu sei que a galera... Sim, ficaram nervosos. Muitos ali ficaram nervosos. Na semana passada, muitos da liga cometeram muitos erros, por exemplo, no Twitter. Sacou? Erros que eu cometia no Twitter 5, 6 anos atrás. Porque você fica nervoso, né? O Twitter é o lugar especial. Você fica nervoso, alguém te fala uma coisa, você quer resolver. Mas a galera do Twitter, no geral, não é uma galera que quer resolver. É uma galera que quer tirar você do sério. Porque quando eles tiram você do sério, aí é que o tesão acontece, entendeu? O lance é fazer você ficar puto, é fazer você xingar, é fazer você chamar pra porrada. É aí que eles se realizam. Porque você chama pra porrada, você xinga, você perde. Sacou? Isso, cara, isso é um negócio que você demora pra aprender no Twitter. Você se fode muito pra aprender. Mas você aprende. E isso aqui foi uma escola, cara. Foi um aprendizado, entendeu? Do Twitter vai ficar dando risada como se isso fosse uma bobagem que não existisse. Mas não sou eu alienado que não vê o que a Disney tá fazendo, não vê o que a Sweet Baby... Exatamente, Cleptos. O Wagner grava ao vivo, e ele grava mesmo, inclusive tá gravando agora na Kik também. Só que às vezes ele erra a frase, ele refaz a frase. Por quê? Porque ele faz questão de expressar aquilo que ele de fato gostaria de dizer. E no gravado você tem margem para isso. Ainda que gravando ao vivo, o que vai pro vídeo é o que ele queria dizer. Nem que ele tenha que refazer aquele trecho algumas vezes. Agora, como é que você refaz o trecho de uma live onde tá todo mundo nervoso? É uma merda, cara. Então, para refazer aquilo que você se atrapalhou no ao vivo, onde tava todo mundo nervoso, ele tem que fazer um vídeo desse. Esse vídeo de 21 minutos que a gente tá vendo agora serve justamente para isso. Porque aquela live pegaram um pedaço, recortaram, botaram no Twitter e essa galhofa toda aí. Que tá fazendo. Enfim, enquanto continuarem lacrando... Boa noite, incrível, mama, boa noite, incrível, chat. Vamos ouvir um pouco, que eu tô ouvindo pouco, falando muito. Do lado de lá, a gente vai continuar criticando do lado de cá e não é nenhuma piadinha ou tentativa de ridicularização que vai mudar isso. Na verdade, tá na cara que o nosso movimento aqui tá cada vez mais forte porque o grupo que tenta ridicularizar isso já não é lá tão grande assim, Exato. mas tá perdendo cada vez mais força. E só consegue fazer um grupo que nos ridiculariza, cada dia que passa se enfraquece ainda mais. E seguimos. Barulhinho, uma gracinha no Twitter mesmo. Pois bem, uma vez que eu tentei deixar claro que o componente principal dos integrantes da Liga Nerdola era fazer o enfrentamento na guerra cultural, eu comecei a meio que filosofar sobre cancelamento. E eu digo nesse corte que, dependendo da definição que você utilizar, o cancelamento é uma arma utilizada não só pela esquerda, mas pela direita também. É uma arma usada pelos dois lados. E para explicar melhor o que eu quis dizer com isso, eu fiz 2 publicações no Twitter. E só um detalhe, tá? Que realmente isso aqui tá viralizando. Pegou já 142 mil visualizações em mais ou menos umas 2 horas, que é quando eu tô gravando isso aqui. E aquele só um dos cortes, né? Porque aqui tem mais um que foi o que eu respondi. E eu disse o seguinte: a esquerda cancela e a direita boicota. Qual a diferença?
Confesso que eu não sei dizer com exatidão, e essa parte é muito importante, ok? O que eu quis fazer no começo da live, onde eu falei sobre a questão do cancelamento, foi tentar definir de que tipo de cancelamento estávamos falando, para que todo mundo pudesse falar a mesma língua. Porém, eu não tenho a pretensão de vir aqui e cravar e colocar o ponto final. Agora eu vou explicar pra vocês o que é cancelamento e se o que a direita faz é cancelar ou não é. Porque eu acho que, na verdade, cancelamento é um termo muito amplo e que cada pessoa praticamente tem uma definição própria dele. E só por isso já é muito difícil você cravar o que é e o que não é um cancelamento. Na própria sequência do texto eu falo, ó... O problema do termo cancelamento é que ele adquiriu ares realmente malignos, né? Então você fala em cancelamento, eu mesmo, cara. Eu penso num cancelador, eu já imagino na pessoa mais filha da puta do universo. Eu tenho esse... Não é um preconceito. Eu tenho esse conceito formado na minha cabeça de que um cancelador é uma pessoa vil. Sacou? Do mal. Porque essa é a imagem que a internet nos entregou nos últimos anos. Todo mundo que você viu cancelando era sempre filha da puta. E se tinha um aspecto positivo, não foi qualificado como cancelador. Talvez fosse um cancelador também. E aí entra no que o Wagner tá falando. Porque talvez a gente tenha se habituado a chamar de cancelador só quando é filho da puta, só quando é mentira. Mas a crítica é justamente essa. É perceber que talvez aquilo que a gente fez com o Bis, por exemplo, quando teve o lance do garotinho espertinho, aquilo foi um boicote? Aquilo foi um cancelamento? A reflexão, ela entra aí. Eu tendo a discordar do Wagner nesse sentido, mas eu já expliquei por quê, certo? Então não vou me repetir. Eu ainda acho que o cancelamento é sempre mentira. Mas beleza. Eu já vi pessoas dizendo que um elemento fundamental do cancelamento é a mentira. Só que eu discordo. Eu sei que ele discorda, mas vamos lá. Ainda que a maioria dos cancelamentos de fato se pautem em mentiras, alguns podem ser feitos em cima de fatos verdadeiros. Eu sei que é redundante, mas eu quis deixar bem claro. O argumento dele é muito bom, mas eu vou tentar refutar. Vem comigo. Claro, nem todo cancelamento é feito em cima de uma mentira. Por exemplo, quando O exemplo, eu gosto do exemplo. cancelaram o Léo Lins por piadas capacitistas, ele de fato fez essas piadas. Então isso não é uma mentira. Ou seja, a questão aí é mais um julgamento. Então, mas aí eu entro no mérito que o conceito em si é mentira. Ele de fato fez as piadas, mas por acaso existem piadas capacitistas? Eu acho que o conceito de piada capacitista, ou seja, você pegar um nicho de piada e criminalizar pelo tema, pra mim, o conceito em si já é errado. Porque piada é piada, sacou? Eu não entendo aquela piada como capacitista. Eu acho que chamar aquela piada de capacitista já é a mentira. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Eu vejo dessa forma. Então, pra mim, continua caracterizando como mentira. Mas é a visão do Wagner. Vem cá. Moral. Eu sou obviamente contra cancelar um comediante de humor negro por fazer o seu trabalho. Mas a galera que cancelou ele acha que isso é correto. E que fique claro, eles estão errados. Só que mesmo assim, eles não estão mentindo. Você pode falar, mas é que esse conceito de piada capacitista é uma coisa que já é mentirosa por si só, que não faz sentido. Só que isso também é relativo, porque eles têm o conceito deles de piadas capacitistas e eles estão tentando cancelar uma pessoa em cima desse conceito que eles definiram e que pra eles faz Então, que é um conceito que é real pra eles. Mas que na minha visão é um conceito mentiroso. Você entendeu, né? Faz sentido o que ele tá falando, mas eu acredito que a minha visão... Faz sentido a minha visão pra você, chat? Veja bem. sentido e é um problema. Então, pra mim, o problema nesse cancelamento tá muito mais... É subjetivo, depende do caminho que você quer interpretar. É porque eu não acho que exista piada capacitista. Eu acho esse conceito, sabe? É igual ao lugar de fala, apropriação cultural. São conceitos que são de origem lacrática, né? No viés ideológico mesmo, do que na falsificação do acontecimento. A gente pode até mudar os termos. Estão cancelando o Léo Lins porque ele fez piada com cadeirante. Ele fez piada com cadeirante? Fez. Isso é verdade? É verdade. Isso é digno de um cancelamento? Não. Pra mim, definitivamente não. Mas a galera que decidiu cancelar acha que é. Então é Pois por é. isso que eu acho complicado dizer que o cancelamento só é cancelamento se ele necessariamente for mentiroso. Porque veja bem, talvez até tenham mentido sobre o Léo Lins, só que o ponto é que a mentira não é fundamental.
para o cancelamento. Logo, ela não pode ser o que define ele. E certamente existem outros exemplos de cancelamentos que foram feitos em cima de ações e falas reais, mas que mesmo assim continuaram sendo escrotos e Eu entendo o que ele tá querendo dizer, tá? justificáveis. Então eu comecei a pensar, talvez a principal diferença seja na forma como a pressão é feita de cada lado. Então, por exemplo, o Sleeping Giants tenta cancelar Isso também é diferente, concordo. ao cobrar das empresas o corte de financiamento de figuras de direita, enquanto o boicote da direita tenta dar prejuízo para empresas que fazem um L, como a Magazine Luiza, por exemplo. Eu acho a estratégia da direita mais limpa, pois consiste em alertar o povo da posição de determinada figura e sugerir assim que parem de financiar a esquerda, afinal nós somos a maioria. A esquerda, por outro lado, consegue fazer pressão através do sistema que eles aparelharam e assim prejudica Da mídia que é deles, né? com adversários políticos, mesmo que isso não represente a vontade do povo, e em especial dos consumidores da empresa que está sendo pressionada para cortar patrocínio. Porém, no fim das contas, é dando prejuízo e afetando diretamente no bolso dos empresários da esquerda que a gente consegue avançar na guerra cultural e mostrar para eles que as ideias que estão defendendo só são populares dentro dos departamentos de marketing cheios de feministas de cabelo roxo. Perfeito, esse ponto é perfeito. E esse ponto reflete as bilheterias de tudo dos últimos anos, certo? Afinal de contas, lacração cultura woke tem gerado muito mais prejuízo. Mas que não conversam em nada com o público em geral. Essa é uma arma que utilizamos. E eu considero mais do que justa. Diria até necessária para mudar o cenário atual, que ainda é dominado pelos É o lance de falar com a carteira, certo, chat? lacradores. Eu acho que antes de continuar é bom reforçar esse ponto. Recentemente, a gente conseguiu basicamente cancelar o Felipe Neto. Quem não lembra do episódio em que ele foi patrocinado pela Bis e a Que direita legal, estamos falando exatamente da mesma coisa. E aí a gente entra no ponto de cancelamento ou boicote, que também é interessante. conseguiu expor a hipocrisia dele, que também já tinha falado mal de chocolates, para fazer com que essa polêmica rendesse o encerramento do patrocínio do Felipe Neto. Isso que a gente fez foi apenas um boicote? E aí? Ou foi um cancelamento? E Independente do que tenha sido, eu definitivamente não sou contra, porque eu acho que cancelador tem mais é que ser cancelado mesmo. Nossa, Independente do que tenha sido, eu também não sou contra de jeito nenhum. Inclusive, é uma figura que eu faço questão de que, sempre que for possível, trazer à tona as coisas erradas que já fez, né? Mas aí isso que a gente tá fazendo também é um cancelamento? Essa é a pergunta, né? precisamos continuar dando prejuízo pra essa galera, até que se torne Eu também acho que foi belo e moral, porra. Foi lindo. Espetacular. Inclusive, essa semana eu podia ter comprado bis e não comprei. Tava em promoção. Eu olhei pra aquela merda, eu fiz cara de cu e saí do corredor. E eu nem acho bis ruim, tá? Mas é que às vezes dá vontade. Eu tenho comprado muito menos. Não te digo que não comprarei. Mas eu evito. Eu pego um outro biscoito e tal, por que não? insustentável defender essas A atrocidades. Balduco nunca me fez nada. É errado equiparar isso com cancelamento? Ok, então eu me equivoquei. Mas Kit Kat é melhor, mas é diferente, irmão. O único que é igual o bis, pelo menos nos mercados aqui da minha região, é aquele da Hershey's. Tem um da Hershey's que é igualzinho o bis. Porra, aquele ali é o... Na minha região só tem os dois, tá? Tô em Mariporã. Nos mercados que eu vou, vai, porque às vezes tem algum outro mercado aí que eu não sei. Mas acontece que a Hershey's é mais lacradora do que a Lacta, tá ligado? Puta, é pior do que o bis. A Hershey's, nossa senhora! Se você vê as coisas que a Hershey's faz na gringa, você chora. É inacreditável o tanto que a Hershey's é lacradora. Então, às vezes, eu escapo daquele corredor ali e tal, só se as crianças quiserem. o fato é que cancelamento é mais um daqueles termos O piraquê no mercado aqui ainda não tem, mas vai ter. que perdeu seu Aliás, o piraquê é uma propaganda, é uma empresa que eu adoro e cujos produtos ela entrega com uma incompetência ímpar, né? Que aquela casquinha da piraquê que eu adorava, nunca mais eu vi. Parece que foi extinto. E era um negócio tão fácil de fazer, tão gostoso, sabe? Agora eu tô comendo uma casquinha nova, tenho que fazer propaganda disso aí também, viu? Saiu uma casquinha nova do Clube Social. Puta que tesão, velho. Depois a gente vai comer um desse aí. significado. Como eu disse anteriormente, eu Aí amanhã o Clube Social faz uma propaganda com o Felipe Neto e eu paro de comprar de novo. entendo se você quiser dizer que isso não é cancelamento, que isso é só boicote, que existe uma diferença. Eu, pessoalmente, não tenho um grande apego com o termo que vai ser utilizado. Por exemplo, volta e meia tentam falar que eu sou um militante. Ah, você fica criticando os militantes, mas você é militante também. Isso eu já vi o Wagner, inclusive, afirmando, né? E eu falo, sou um militante, sou um militante Sim. de direita, eu não tenho nenhum problema. Eu falo que a gente usa muito Ele milita por aquilo que ele acredita. É que a palavra militante também tem uma
uma carga semântica diabólica, né? Do jeito que a gente tem visto. Termos bélicos, né? Porque meio que estamos dentro da guerra cultural. Sim. Então, se estamos numa guerra, nós temos armas. Se estamos numa guerra, nós estamos militando. Nós É somos... que é foda você se descrever como militante, é igual você se descrever como influenciador. Puta que pariu. Youtuber. Ave Maria. Os militares. É claro que são paralelos que a gente traça para facilitar o entendimento. Mas O se termo foi profanado, é isso aí, irmão. quiser falar que eu estou militando em prol das minhas causas, em prol do que eu acredito, em prol da direita, tudo bem. Pode falar, tô militando, sou militante, eu não vejo A casquinha é tipo um salgadinho, eu já te mostro, rapaziada. problema nisso. E eu penso a mesma coisa sobre cancelamento. Sinceramente, eu não sou preciosista ao ponto de falar não, porque nós não cancelamos, não podemos usar essa palavra, é só boicote. Eu entendo que provavelmente muitas pessoas vão pensar assim, porque cancelamento está fortemente ligado ao comportamento da esquerda, né? Mas eu não Sim. me incomodo em chamar o que a direita fez com o Felipe Neto de cancelamento também. Porém, se vocês tiverem uma definição muito boa que diferencie os casos e que mostre por que um lado faz boicote e o outro lado cancela, ou se a gente simplesmente vai usar os termos diferentes pra diferenciar, tipo como a gente diferencia uma mitada de uma lacrada, tudo bem também, eu não tô aqui pra cravar o que é verdade, eu tô meio que Interessante pensar nisso. filosofando e explicando por que eu falei aquilo naquele vídeo também, né? Inclusive, recentemente rolou essa treta entre a Nerd e a Liga Nerdola, em que a liga toda passou o dia sendo chamada de racista, e quando decidiu responder, aí começaram a dizer que nós é que estávamos sendo os canceladores. Tipo, Exato, dizendo que a Liga não tem nem ferramenta pra cancelar ninguém. Mas ó, calma. Antes de entrar na questão do Ei Nerd e Liga Nerdola, entre outros pontos que ele vai abordar aqui, eu preciso fazer um pequeno intervalo nesse nosso react, porque o arquivo já tá muito grande, daqui a pouco a segunda parte, tá bom? Segura aí, já vem a parte 2, a gente já continua falando disso com Wagner e muito mais.